Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Nós estamos em continuidade da campanha Autoridade e Batalha Espiritual. Estamos unindo as duas coisas juntas. Romanos, capítulo 8, uma campanha muito importante para a igreja, para que a igreja deixe de ser aquiescente e letárgica e que nós assumamos um papel diante de Deus de posicionamento, possamos assumir esse papel, esse posicionamento. Romanos, capítulo 8. Versículo de número 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes, esse é o versículo central do qual nós vamos retirar aqui, aquilo que Deus tem para nós. Porque não recebestes o espírito de escravidão, diga amém. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, amém? E os filhos de Deus podem se assentar. Abrindo comigo a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim, que nós não recebemos um espírito de medo, de temor, de escravidão. O apóstolo Paulo faz uma ressalva sobre isso, por causa da insistência de Satanás em manter os filhos de Deus oprimidos, em manter os filhos de Deus debaixo de opressão. Nós não podemos aceitar a opressão, nós não podemos aceitar a escravidão de espécie alguma. Nós somos livres pelo sangue de Cristo. Tudo aquilo que te agrilhoa não é de Deus. Tudo aquilo que te governa é do Senhor, mas tudo aquilo que te agrilhoa não é do Senhor. É do diabo. Em Juízes, capítulo 6, eu quero que você leia comigo o versículo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 ao 29, ele diz assim, que nós não temos muitos os escolhidos, pessoas de nobre nascimento, nem pessoas ricas, nem abastadas, nem muito inteligentes, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Ou seja, Deus escolheu, Ele pôde escolher. E ao invés dele escolher o forte, Ele escolheu o fraco. E ao invés dele escolher o inteligente, Ele escolhe o louco. Para que o apóstolo Paulo diz bem claramente, para que a glória seja de Deus. Para que ninguém se glorie na sua própria carne. Eu e você não temos motivo algum para nos gloriarmos na carne. Porque Deus, de onde Ele tirou você, de onde Ele foi buscar você e te trouxe até aqui. Coisas que aconteceram com você no percurso dessa jornada, de sua salvação até aqui, por motivo de desobediência, por motivo de falta de oração, por motivo de negligência. E se Deus não tivesse te resgatado todas essas vezes que você optou por escolher pela carne, pela concupiscência, se Deus não tivesse tido misericórdia de você, você também tinha se afundado. A sua salvação não foi somente das trevas e da condenação eterna. Deus te salvou de você mesmo, diga amém. Deus salvou você das inclinações, da concupiscência, da soberba, da arrogância, das suas fraquezas, para que Ele tivesse te trazido até aqui. E o objetivo dele é continuar essa missão salvífica, de continuar salvando a igreja, para transformá-la numa noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. A salvação do Senhor Jesus ainda continua na sua vida. Nós ainda precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos das nossas indagações, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, das nossas concupiscências, da avareza, de tudo aquilo que é pernicioso, de tudo aquilo que é contaminável nos nossos corações. E você vai olhar aqui nesse texto, e você vai contemplar um moço, um jovem, que não era corajoso. Ele não tinha uma coragem 10, nem 100, nem 1000. Ele simplesmente amava a si mesmo. Ele simplesmente tinha uma regra de vida. Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Essa é a questão. A Bíblia diz assim em Juízes capítulo 6, versículo 11. O povo clamava por libertação.
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O anjo do Senhor se assenta debaixo do carvalho, que pertencia a Joás, o Abiezrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O anjo do Senhor desce para contemplar uma cena. O anjo viu uma visão. Um homem que estava em uma situação muito difícil, porque Israel estava numa situação difícil. E um homem que estava fazendo o melhor que podia. Sabe o que é que chama a atenção do céu? Não é a abundância de alguém, não é a plenitude de alguém, não é a riqueza de alguém, não é a perfeição de alguém, mas é o esforço de alguém. O que chama a atenção do céu é a atitude daqueles que fazem o melhor com o que possuem. Às vezes você fica esperando ter tudo para fazer alguma coisa, ou ter o bastante para dar alguma resposta à vida. Mas o que chama a atenção do céu, quais são as pessoas que chamam a atenção do céu? São aquelas que fazem o melhor com o pouco que têm. São aquelas que trabalham em cima daquilo que Deus lhes tem dado e dão de si o melhor. Você sabe por que este homem, com muita dificuldade, malhava trigo num lugar apertado, numa cavidade de rocha, onde se malha trigo? Sempre que eu digo a vocês, precisa-se de espaço, se malha trigo na eira, ao ar livre, e ele estava ali naquela dificuldade. Por quê? Porque o lagar é escondido, e a eira é aberta, então ele precisava se esconder, ele estava escondido, mas não importava. O que importava era que ele estava, olha aqui, diga comigo, ó. O que ele estava fazendo? Última parte do versículo. Para o salvar. Ali escondido, ali malhando trigo, ali buscando o alimento para si e para a sua família. Eu quero começar essa mensagem falando sobre a lei da sobrevivência. Você conhece a lei da sobrevivência? Quem é que pratica a lei da sobrevivência? Aquele que tem o mínimo de autoestima. Aquele que olha para a circunstância, tem dó de um, compaixão de outro, misericórdia de outro, presta favor para outro, estende a mão para o outro, e aí cai naquela que Jó disse: quando foi a minha vez, não tinha mais nada. Eu não estou dizendo para você optar pela avareza ou pelo egoísmo, porque isso é pecado. Mas eu estou falando, não estou falando aqui sobre regras de generosidade nem de beneficência. Estou falando sobre coisas boas que você sabe fazer por você. Coisas boas que você entende que tem que ser feita por você. Para você. Quem é a pessoa que pode fazer o melhor por você? Não estou falando de Deus, não estou falando do Espírito, eu não estou falando do Senhor Jesus Cristo. Estou falando de ser humano. Quem é a pessoa, a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para te levantar quando você está caído? Quem é a pessoa que a sua alma mais acredita para dizer uma frase, uma palavra quando você está prostrado, senão você mesmo? Se você desacreditar de você, se você desacreditar da sua história, o que é que vai ser de você? Você vai criar dependência de, igual bexiga, balões. Vem um fala, ó, Deus está contigo. Vem outro fala, ó, não temas, o Senhor é teu Deus. E você infla, daqui a pouco a situação te murcha. Aí vem outro, te infla, aí a situação te murcha. Mas quando você mesmo se abastece da palavra, você se infla, mas o manancial vem de dentro. Diga glória a Deus. Você começa um período onde você começa a acreditar naquilo que Deus tem para você. Lei de sobrevivência, onde você trabalha, onde você diz, espera um pouquinho, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou andando com má companhias, eu estou fazendo mal, eu estou inclinando para isso, eu estou optando por aquilo. Quem é que eu já vi, ou que optasse, ou que fizesse por isso e se desse bem? E tivesse alguma coisa boa? Ninguém. Então eu vou ser no mínimo inteligente e escapar pela minha vida. Diga amém. Você já praticou a lei da sobrevivência? Quando você olhou para uma situação e disse assim, peraí, isso aí vai acabar com a minha vida.
Isso aí é algo que eu estou gostando, está me dando prazer, mas isso vai acabar com a minha vida. Isso se chama lei da sobrevivência. E a Bíblia diz que o anjo contemplava Gideão praticando a lei da sobrevivência. E a Bíblia diz assim que Gideão começa um processo de fé. Deus olhou para Gideão e viu que ele tinha fé. Cadê a fé de Gideão aqui no versículo 11? Vê aí o versículo 11, cadê a fé dele? Onde é que estava a fé dele? Sobrevivência. Se você tiver que fazer uma coisa boa, faça por você, porque é impossível você amar o outro se você não amar a si mesmo. Se você tiver que salvar alguém, salve você. Se você tiver que exortar alguém, exorte você. Se você tiver que dar um bom conselho para alguém, dê para você mesmo. Como é que começa a sua fé? Quando você começa a lutar e a batalhar por sobrevivência. Você começa a sobreviver, porque ninguém consegue ter vida com abundância sem iniciar-se na sobrevivência. Todos nós queremos ter vida em abundância, mas nós não iniciamos a lei da sobrevivência. Nós não optamos pela lei da sobrevivência. Permitirmos situações, permitimos questões, permitimos as regras de Satanás, e às vezes parece que nós estamos com as mãos amarradas. E nós não conseguimos entender isso, nem compreender, e aí deixamos a coisa acontecer do jeito que tem que acontecer. Se eu tenho que ser inteligente, quem é que tem que desfrutar da inteligência? Eu. Como é que o Senhor Jesus explica? Ele diz assim, o boi, ele é o primeiro a comer daquilo que ele está arando ali. Ele é o primeiro, e não se fecha a boca do boi que debulha. Então você é o primeiro a desfrutar daquilo que você tem, daquilo que você pratica, daquilo que você faz. Então nós precisamos aprender a entender isso. Como é que começa a fé de Abraão? Vira para o teu irmão e diz, a fé começa com a lei da sobrevivência. Quando você olha para a sua situação, quando você olha para aquilo que está acontecendo com você, e você diz assim, eu vou fazer alguma coisa pela minha vida. E a Bíblia diz no versículo 12, que o anjo do Senhor apareceu a ele, primeiro contemplou. Olha para o seu irmão e diga assim, tem anjos te contemplando. O céu olha para você todos os dias e observa as suas atitudes. O céu te observa, o céu te vê. E ele vê o que você faz com o pouco. Ele vê como é que você age na dificuldade. Ele vê a sua atitude em situações difíceis. E então a Bíblia diz assim, que o anjo, contemplando aquela visão daquele homem, malhando com sacrifício, o trigo no lagar, o anjo aparece para ele e diz algo para ele. Aqui começa o processo da fé de Gideão. E apareceu no versículo 12 e disse, o Senhor é contigo, homem de valor, homem valoroso. Uma atitude tão simples. Malhar o trigo no lagar. O Senhor é contigo. Deus é com você quando você é humilhado, quando você renuncia, quando você abnega, quando você faz coisas que às vezes você pensa que não tem nada a ver com o espiritual, que não tem nada a ver com o céu. Deus está olhando a sua sinceridade nas pequenas coisas, a sua humildade nas pequenas coisas, a sua gratidão nas pequenas coisas. Deus está olhando para você, e o Senhor disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí começa o desabafo de Gideão. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus gosta de pessoas que na oração expõem aquilo que de verdade está acontecendo dentro. Deus não quer que você ore palavras frívolas e vãs. Deus quer que você diga a verdade. Começa o processo da fé de Gideão. E a primeira coisa que tinha que ser sanada era a questão de Gideão se sentir diminuído, triste e abatido, por saber que fazia parte de um povo vitorioso, por saber que fazia parte de um povo que teve o Mar Vermelho aberto, o Rio Jordão aberto, 10 pragas que acabaram com os egípcios. Que fazia parte de um povo que tinha lei, que tinha regras. Então Gideão olha e diz assim, Senhor, onde é que estão as maravilhas que o Senhor operou nos nossos pais?
Nós fazemos parte de um povo vencedor, estamos numa situação e num quadro vexatório. Gideão abre o coração, expõe para Deus a humilhação, o opróbrio. Ele estava aviltado por aquela situação, e ele disse assim: olha, porque tudo isto nos sobreveio? O que é feito, versículo 13, das maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão sabia que a causa era o pecado, mas ele não deixava de estar abatido por ver o seu povo, contemplar o seu povo naquela situação. Como é difícil você olhar para uma pessoa que era para estar abençoada, caminhando, de cabeça erguida, conquistando, vivendo uma vida excelente, vivendo à mercê da situação, sofrendo, abatido, porque toma decisões erradas, faz o que dá na cabeça, age do jeito que dá, não espera em Deus a solução. Ele olha para aquilo e ele não se conformava. Ele diz assim: como é que pode Israel, a menina dos olhos de Deus, vivendo pior do que povos pagãos, idólatras? Como é que é possível isso? E é verdade. Às vezes você olha para você ou para uma outra pessoa e vê pessoas inteligentes, hábeis, capazes, pessoas que já eram para estar na vida espiritual e na vida cristã assim distante, alcançando, já lá no alto, já lá nas suas alturas, mas ainda está patinando, ainda está naquela situação difícil. E ele olhava e dizia: como é que pode povos que foram condenados, destituídos da terra, e nós aqui trabalhando, sendo escravos, escravizados? E o Senhor repete no versículo 14, diz assim para ele, o Senhor fala, olhou para ele, diga: Deus olha para mim. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Você percebeu alguma coisa aqui do versículo 12 até o 14? O assunto era particular. O assunto era a sobrevivência de Gideão. O Senhor aparece e diz: vai nessa tua força, homem valoroso. Tá, ele poderia ter pensado assim: o Senhor quer que eu vá e continue malhar trigo para me sustentar. Mas Deus percebeu que a garra de Gideão era maior do que se via. Que o potencial de Gideão ia além do que se via. Porque no momento em que Deus fala com ele, Deus não falou nada de Israel, Deus não falou nada de salvação, Deus não falou nada de libertação. O Senhor só disse assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí ele toca no nome da nação. Deus sabe até onde você pode ir. E se Ele está instigando você, e se Ele está falando com você, atraindo você, não tenha medo, vai, Ele é contigo. Quando Gideão abre a boca para falar de Israel, Deus fala: essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Esse aqui não é um moço que quer só sobreviver, ele quer salvar o seu povo. Diga glória a Deus. Quando você recebe de Deus autoridade espiritual, você inicia o processo com a lei da sobrevivência. Só que Deus percebe que você busca muito mais. Você busca a salvação de um filho, de uma filha, de um casamento. Você busca a salvação de outras pessoas. Você busca fazer algo em prol do reino de Deus. E o Senhor olha para ele e diz assim: vai nessa tua força, agora sim, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Diga glória a Deus. Agora aqui é um chamado. Aqui ele recebe o chamado para ser juiz em Israel. Um homem que há 3 versículos atrás estava escondido dentro de uma cavidade de rocha, malhando trigo para sobreviver, recebe agora um chamado de Deus. Isso é ou não é maravilhoso? Deus tem um chamado para você muito maior que o seu problema. Muito maior que a sua necessidade. Às vezes você pensa que Deus está contigo só para resolver seu problema. E aí você descobre que Deus não quer resolver só seu problema. Deus quer sarar sua família, sarar sua vida, consertar tudo.
tudo, colocar tudo no devido lugar. E aí a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 15, Gideão olha e apresenta a sua opinião sobre si mesmo. Diga: a opinião sobre mim mesmo é importante, mas se ela for ruim, não há nada que Deus não faça. Você sabe que existe ferramentas que Satanás usa, que são bem proveitosas? Por exemplo, a opinião que você tem de você mesmo é uma delas. Uma opinião negativa, uma opinião pejorativa. Isso influencia diretamente na sua lida e na sua vida com Deus. Você dá 2 para frente e 3 para trás. Satanás sabe que a barreira que você não consegue ultrapassar é quando alguém te humilha, quando alguém te rejeita, é quando alguém faz um descaso para você, você retrocede. Se você tem uma opinião boa formada sobre você, ninguém vai conseguir dizer o contrário. Então a questão do processo da fé de Gideão era resolver as questões sobre o seu povo. A sua frustração em fazer parte de uma nação que era para ser a nação acima de todas e estava sendo escravizada. Agora entra a opinião que ele tinha sobre ele mesmo. Olhe para o seu irmão e diz assim: o que é que você pensa de você? Se você não acredita no que você diz, existem pessoas que não conseguem, por exemplo, firmar um voto e uma palavra, dizer assim: olha, eu vou fazer isso. Ele tem medo. Ele fala assim: vai que eu não cumpro. Nem ele acredita na palavra dele. Como é que uma pessoa pode fazer parte do reino de Deus, crer na palavra de Deus, viver pela palavra e não crer naquilo que fala? Isso é uma coisa absurda, do outro universo, não existe. Como é que nós não podemos firmar pactos, não podemos firmar aliança, não podemos determinar situações, se nós queremos que Deus determine situações, firme pactos e faça aliança conosco? Como é que seres que não conseguem garantir constância, posicionamento, porque é o seguinte, o cristão de hoje em dia é o seguinte, a cabeça dele muda. Uma hora ele está bem, está um shekinah, numa unção, de repente ele cai lá embaixo. Aí ele não quer mais aquilo, ele não gosta mais daquilo, ele já quer outra coisa. Ele é viciado em adrenalina. Isso aí é uma doença. Pessoas que são viciadas em adrenalina, elas só gostam de coisas entusiastas. Virou comum, abandona. Então vai trocando de casamento, vai trocando de tudo. Só gosta de coisa nova. Então o que acontece? Se nós não podemos garantir o nosso comportamento, como é que nós vamos garantir que nós vamos entrar naquilo que Deus tem para nós, se Deus quer o nosso comportamento, que o nosso comportamento tem que ser de perseverança? A Bíblia diz perseverar, aquele que não persevera destrói a alma. O Senhor diz que Ele gosta, Ele ama aquele que persevera. Então se eu não tenho um comportamento constante, como é que eu vou entrar no projeto de Deus? Porque o projeto de Deus é constante. A Bíblia diz assim em Hebreus que nós fazemos parte de um reino que não se move, inabalável. Então se você não garante sua postura, seu posicionamento, a opinião sobre si, não adianta você querer andar com Deus, porque a Bíblia diz: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo, não tem como. Então você tem que se garantir. Como? Eu gosto disso, eu quero isso, eu estou contigo, Senhor, eu vou trabalhar em favor daquilo que tu tens para mim, é assim que eu vou fazer, a minha determinação é essa. Porque senão como é que faz? O problema vem, antes do problema piorar, você pensa de um jeito, o problema faz assim, você pensa do outro, o problema faz, você pensa do outro, e aí até ele chegar ao Z, como é que faz? Cada hora você muda de acordo com a situação. Se nós queremos de Deus os firmamentos dele, a promessa, o mandamento, nós temos que ter postura adequada para tal.
Deus estava limpando Gideão para prepará-lo para a batalha. Diga assim: para que a autoridade espiritual entre em minha vida, tem que sair. Primeiro, a frustração. Segundo, o quê? O que é aqui, ó? Todo pensamento pejorativo sobre você mesmo. A Bíblia diz assim, olha, versículo 15. Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Com que eu livrarei? Eu vou livrar com que? Eu faço parte da família mais pobre, e eu sou o menor da minha casa. Quer dizer, não tem nada, nem ali nem aqui. Sabe por que às vezes os cristãos pensam de uma maneira ínfima sobre si mesmo e pequena? Porque tem seus valores equivocados. Você pensa que você é pior que o outro, é porque aquele tecidinho que está aqui atrás, ele não é de grife. Você pensa por causa disso, porque seu sapato, que tem uma etiqueta, não é de grife, não é de marca, não é caro. Então, bem feito que você é pessimista e pensa ínfimo de você, porque os seus valores estão equivocados. Porque o valor que você tem que olhar para você, sua postura, seu caráter, sua honra, sua idoneidade, seu compromisso com Deus, é isso que vale. Por que o cristão, os cristãos de hoje em dia, vivem numa autocomiseração? Vivem dizendo, eu não posso, não conseguem ter atitude de excelência. No problema são aqueles que têm as piores atitudes. É o primeiro que xinga, é o primeiro que blasfema, é o primeiro que desvia, é o primeiro que se rebela. Por quê? Porque seus valores são equivocados. Seu valor tem que ser o da palavra, meu irmão. Esse é o valor bíblico. E se você tem o valor bíblico, você não se importa, porque a sua roupa não custa cara como do outro, seu sapato, sua vestimenta, seu perfume, você não está nem aí. Os seus princípios são outros, os seus valores são outros, mas você se sente humilhadozinho e deslocadozinho, porque a sua roupa, porque o seu perfume, porque o seu sapato, bem feito para você. Vai se sentir pequeno, até se sentir um gafanhoto e vir o diabo e pisar em cima. Por quê? Porque os seus valores são equivocados. Você tem que ter o valor da palavra de Deus. O que você tem que pensar de você é o que tem aqui. Por que eu sou a pessoa mais importante da terra? Porque eu tenho honra, porque eu falo e cumpro, porque eu não minto, porque eu não cobiço, porque eu não adultero, porque eu não prostituo, porque eu não engano ninguém, porque eu não falo mal, porque eu não sou maledicente. Esses são os seus valores. Por que eu valho muito? Porque Cristo me comprou na cruz e eu fiz valer esse sangue. Eu tenho compromisso com Deus. É assim que você tem que dizer. Eu amo ao Senhor, eu cultuo ao Senhor, eu não vivo em práticas ilícitas, eu condeno as obras das trevas. Esse é o valor que você tem que ter sobre você mesmo. Agora, aquele que é rico, próspero e veste marca, se ele comete as práticas iníquas, ele tem que dizer, o meu valor agora, como servo, não é nada. Eu tenho levado Cristo ao opróbrio, eu tenho levado Cristo à vergonha. O que você tem que entender, que o seu valor não é determinado pela época, nem pela sociedade, nem pela dinheiro, a moeda da época. O seu valor vem daqui, da palavra de Deus. E você pode estar no deserto, ali você vale ouro. Você pode estar no vale, ali você vale ouro. E não é ouro terreno não, meu irmão, é ouro celestial. O seu valor.
Mas aí você se sente numa situação, e a situação já te diminui, aí vem outro, já te diminui mais ainda, aí vem o diabo e pisa sobre você. No seu processo, para ter autoridade espiritual primeiro, você precisa conhecer a lei da sobrevivência. Você precisa trabalhar pelas suas necessidades. Você precisa olhar para as suas necessidades. Eu sou uma pessoa que fico triste muito facilmente. Deixa eu cuidar disso. Eu sou uma pessoa que eu me abato muito facilmente. Lei de sobrevivência. Deixa eu cuidar disso. Lei da sobrevivência. Segundo, o que é? Eu preciso restaurar minha vida, me livrar da frustração. Porque o nosso país, o nosso Israel, livra-se da frustração. Terceira coisa, melhore o que você pensa sobre você mesmo. Eu sou o mais pobre, eu sou da família menor. Ele era de que tribo? De que tribo que ele era? Lê aí. Qual? Diga para o seu irmão quem foi Manassés. Se você não sabe, vem na escola bíblica, então lê a Bíblia. Quem foi Manassés? Manassés foi o primeiro filho de José. E quando ele nasceu lá no Egito, José olhou para ele e disse assim: Deus me fez esquecer da casa de meu pai, de todo o meu trabalho. Não existe mais no meu coração pesar, saudade, não existe mais dor, não existe mais lembrança de prisão, de cadeia, de ser injuriado, injustiçado. Deus me fez esquecer. Isso é a riqueza. Gideão fazia parte de uma família que vinha, adivinha, de um memorial rico, esquecimento. Sabe por que a segunda coisa que faz você não saber o seu valor, primeiro, é você valorizar o que os outros valorizam e dispensar a palavra de Deus. Segunda coisa, é que você fica ligado no que foi, no que você fez, no que te fizeram. Passou gente ruim no seu caminho, fazer o que? Eles estão por aí, estão andando na vida de muita gente. Pode ser que passou pela sua, mas passou. Absorva a riqueza que vem da parte de Deus. Qual é a riqueza? É o esquecimento. Feliz aquele que esquece. Para que você tenha autoridade, você primeiro precisa conhecer a lei da sobrevivência, se livrar da frustração e ter uma noção correta sobre você, que você é importante, que o seu valor excede a muitas coisas que tem visto e vivido. Outra coisa que atrapalha você é esse maldito passado. Maldito não é porque ele foi ruim, maldito porque você não esquece ele. Esqueça o seu passado. Já foi. E livra-se dele totalmente. Livra-se dele, livra dos impasses, livra-se daquilo que te fizeram, livra-se do seu passado. Manassés nasce, e o Manassés significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai, do trabalho. Acabou, eu não tenho mais nada com o passado, acabou, eu sou uma nova criatura. Ele fazia parte de uma família rica, que tinha um significado rico, mas não sabia usufruir disso. E continuando, diz a Bíblia, eu quero que você repita as duas coisas que faz você ter uma noção frívola sobre você. Quais são? Primeiro, ter o valor que os outros têm. Segundo, viver no passado. São as duas coisas que faz você não se valorizar. O passado, eu não sei o que acontece. Quando você lembra do passado, dificilmente, só quando você estiver numa conversa boa com uma pessoa que você lembra de boa coisa. Mas dificilmente quando você fala do passado, você está falando de coisa boa. Quando você fala do passado, você está falando de coisa ruim. De que te traiu, de que te ofendeu, de que você fez, que você errou, só isso. Então, para que ficar mexendo naquilo que fedeu? Já não deu certo quando um dia era presente. Já não deu certo, não foi bom aquele dia. Por que eu vou mexer agora? Espera um pouquinho. Eu não sou nem esperto para isso. Se não foi bom, que dirá eu mexer agora?
A questão é, duas coisas que faz você se sentir humilhado, vil, sem valor. Primeiro, é você ter o valor que as outras pessoas têm. Ah, bonito é só isso. Só assim que é. Quem disse que é só assim que é bonito? Hã? Quem disse que é só desse jeito que é bonito? Só assim é formoso. Quem é que disse? Quem é que falou? Hã? Segunda coisa, esquece o seu passado. Bom, versículo de número 16. Novamente Deus tratando com Gideão para poder livrá-lo de todas as situações entranháveis que existia dentro dele, de tudo aquilo que existia dentro da alma dele. O Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Quer dizer, você não está sozinho. Pode ser o mais pobre, ser o menor. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Todos eles cairão como se fosse um só homem. Quer dizer, você é um e eles serão um. Então acabou, eu sou contigo. Acabou. A luta, ela vai ser assim, a batalha vai ser desse jeito. Para que você tenha autoridade espiritual, você tem que conhecer a lei da sobrevivência, você tem que se livrar da frustração, de todos esses pensamentos pejorativos que você tem. Em terceiro lugar, você tem que saber quem você é e conhecer seu valor. Amém? Quarto lugar, você precisa ser alguém de confiança. Alguém que confie em Deus, alguém que seja capaz e voluntário de oferecer para Deus e de fazer ofertas do seu melhor, na situação em que você está. Existem pessoas que esperam melhorar para depois oferecer algo para Deus. Sabe quando elas vão oferecer? Nunca. Ofereça o seu melhor na condição que você está, diga amém. Mas eu estou caído. Melhor, para ficar de joelho é mais fácil ainda, menos sacrifício, né? Ofereça o seu melhor. Hã? Eu estou cansado, não consigo nem abrir a boca. Bom também. Hã? Leve os seus pensamentos diante do Senhor. Dê o seu melhor. É isso que Deus quer. A Bíblia diz assim, olha, versículo 17, ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. Diga, eu tenho que ter um presente para Deus. Eu queria que você pensasse o seguinte: o que é que Gideão tinha para dar de presente para Deus? Eles estavam vivendo uma situação empobrecida já fazia alguns anos. Eles não tinham comida, eles não tinham nada. O que é que Gideão tinha para dar para Deus? Hã? Se fosse assim um dos cristãos que vivem na nossa atualidade. Hã? Um sinal: aceite o meu presente. Eu tenho algo para te oferecer. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou, fez um pão com 10 quilos de farinha. A farinha provavelmente que ele havia malhado o trigo no lagar. Pegou o melhor cabrito, fez um alimento, um jantar e colocou diante do anjo do Senhor. Quantos dias não dariam para a família de Gideão comer aquele cordeiro e comer aqueles 10 quilos de farinha? Você fala, muitos dias, né? Deus é Deus, né? Quem é tem que ser mesmo, né? O homem era pobre, não tinha nada. Mas no nada, na pobreza, ele deu o melhor. É aquilo que Jesus quis mostrar para os discípulos da viúva. Está vendo ela ali? Ela está dando mais que todos, porque ela está dando tudo. Deus sabe quando você se oferece por inteiro. Você quer salvar seu casamento, mas você é cheio de regra. Ah, eu faço isso, mas isso eu já não faço, aquilo muito menos. Pera um pouquinho, então você está querendo o quê? Ah, não está querendo nada não, pode sair hoje, fala, pode sair daqui. Vai sofrer mais um pouco, quando você vier um pouco mais arrebentada, aí quem sabe você quer dar tudo, você quer oferecer o melhor. Ah, eu quero isso. Ah, você quer, só que é o seguinte, eu tenho condições. Quê? Deus quer o melhor. Deus quer o melhor.
Aquilo que seja sacrificial. Quando é que você faz um sacrifício? Quando você está de cabeça, deitadinho, sombra, água fresca, almofadinha nas axilas? Não, o seu sacrifício é quando você está na pior. É ali que você tem que fazer o seu melhor. Eu estou com vontade de ir lá e chutar a canela. Você vai lá e abraça e lava o pé. É o seu melhor. É o seu melhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quando é que isso vai entrar em nossa cabeça, fazer parte do coração e passar para ser prática nas nossas vidas? Ele foi lá e pegou o cabrito, e pegou a efa de farinha, mais ou menos 10 quilos, e fez um pão, e ofereceu o melhor para Deus. Primeira coisa, a oferta. Aquele homem já estava sendo preparado para ser revestido de autoridade, para liderar Israel numa batalha, uma das mais valorosas do livro de Juízes. E a Bíblia diz assim, no versículo 19... Antes de eu terminar, de eu continuar, eu vou perguntar: você está dando tudo de si? É por isso que você não está recebendo o que você espera. Você espera isso, mas não dá tudo de si. Você é mágico? Eu acho que Deus é mágico. Você acredita em mágica ou feitiçaria, alguma coisa desse trem? Como é que é o negócio? Você está dando tudo de si nessa questão? Não está? Então não espere muito. Por que não? Porque não. Você não está dando tudo. Espere apenas o que você tem semeado. Agora, se você está dando tudo de si, espere o melhor, porque Deus trabalha com tudo. Deus não é mendigo. Ele não fica assim. Um dia ele chega em você e fala: o que você tem para mim hoje? Senhor, eu tenho essas migalhinhas aqui, então dá aqui, meu filho. No outro dia ele chega e fala: ô filho, você tem mais alguma coisinha para mim? Ô senhor, tem mais essa abnegaçãozinha, mas não muito, viu senhor, eu consegui. Essa renunciazinha, humildade, senhor, hoje não dá. O senhor volta amanhã? Quem sabe não, amanhã não, senhor. Humildade é uma coisa muito séria, semana que vem eu tenho. Aí volta semana que vem: ô senhor, não deu para ter humildade não, eu quero arrebentar tudo no peito, o negócio comigo, eu estou meio revoltado. O que você tem? Você acha que Deus é mendigo? Que Ele trabalha com as nossas migalhas? Que Ele trabalha dentro do meu contexto, do meu tempo, quando eu quero, do jeito que eu quero, eu sou eu, e o que resta vai para Deus? Não, Deus trabalha com tudo. E se eu quero ter autoridade espiritual em minhas batalhas, primeiro, lei de sobrevivência. Segundo, me livrar de qualquer frustração. Terceiro, saber quem eu sou e o valor que eu tenho. Quarto, oferecer o meu presente para Ele. Você vai dar um presente para uma pessoa importante, o que você compra? Uma pessoa que você ama, que você gosta, o que você compra? Você não compra a melhor coisa que você pode? E quando você vai dar um presente para Deus, o que você dá? Deus está olhando para você e dizendo assim: cadê meu presente? Cadê meu presente? Cadê o seu melhor? Para que eu faça o que você espera, para que eu trabalhe dentro da sua vida. E a Bíblia diz assim, 19: entrou Gideão, preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Diga glória a Deus. Gideão oferece uma refeição comum, e o anjo do Senhor transforma numa refeição consagrada. Você oferece suas atitudes comuns de ser humano, seu choro, sua lágrima, sua dor, sua abnegação, sua renúncia, e o Senhor transforma em atitudes divinas que sobem para descer o poder do alto. Às vezes você quer atrair Deus para a sua situação. Como é que você atrai Deus para a sua vida? Tendo atitudes humanas, atitudes comuns que Deus espera de você.
Às vezes você não pensa, não sabe que Deus está olhando para aquela lágrima que você derruba, para aquela humilhação que você passa, para aquela ingratidão, para aquela situação. Deus está olhando e Ele está vendo o seu comportamento, se você age de acordo, se você age da maneira com que Ele quer que você haja, e aquilo sobe diante de Deus, e o Senhor toca aquilo, e aquilo transforma em algo sagrado, e sobe, e vai formar uma nuvem sobre a sua vida, e vai derramar sobre você as bênçãos, a vitória, o poder e a autoridade de Deus sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Ele oferece uma oferta de manjares, e o anjo toca. Foi voluntário, diga foi voluntário. Vamos recapitular. Autoridade espiritual, a primeira coisa que tem que ter. Lei da sobrevivência. Segundo, se livrar da frustração. Terceiro, saber quem você é. Quarto, o que é? Presente, oferta, tem que partir de você. O que é que eu posso dar para Deus nessa hora? O que você está podendo dar para Deus nesse momento? O que você está podendo oferecer para o Senhor neste momento? O melhor. Não estou falando de dinheiro não, você sabe disso, né? Porque de dinheiro é fácil. É fácil. Dinheiro é a coisa mais fácil de entregar para Deus. Eu quero ver quanto é que custa a sua humilhação, quanto é que custa a sua renúncia, sua face, o outro lado, quanto é que vale o outro lado? Bateram de um lado e o outro lado, quanto é que vale? Quanto é que vale o outro lado? Essa é a situação. Qual é o preço que você tem dado do outro lado da face? O preço impagável, ninguém vai bater de novo não, aí está o problema. A Bíblia diz assim, que a quinta coisa para nós terminarmos na autoridade espiritual é aquilo que Deus pede. Até agora Deus não havia pedido nada. Até agora Gideão havia passado pelo primeiro, que é a lei da sobrevivência. Segundo, livrar-se da frustração. Terceiro, ele precisava conhecer-se a si mesmo, saber quem é, se valorizar. Quarto, a oferta, o presente. Quinto, eu quero boi. Agora é sacrifício. Quero. O segundo boi. Você imagina na época em que os midianitas vinham, arrasavam tudo, levavam tudo, e lá estava o boi. Segundo boi. Eu quero boi. E outra coisa que eu quero, você vai e desmonta todos os altares de Baal, e pega a madeira dos altares no bosque, e põe fogo, e oferece o boi para mim, em holocausto, por causa do pecado do povo. E agora? Como é que eu vou queimar um boi, e o povo vai ver? Eu já sei, vou fazer de noite. Pegou uns servos deles lá, uns 10, falou, vem aqui, pegou o boi, tudo escondido, e colocou em sacrifício. O Senhor diz, eu quero o segundo boi, eu quero o melhor. E ali havia o sacrifício que Gideão estava fazendo para perdoar o pecado de Israel. O pecado da idolatria, o pecado da apostasia. E ali estava Gideão fazendo o ofício de sacerdote, porque não havia sacerdócio fiel em Israel. Ali estava ele oferecendo, ele não era sacerdote, nem juiz era ainda, mas quando não tinha, ele ali estava oficializando aquele holocausto, e ali ele estava entregando a Deus o melhor que Israel tinha, sem Israel saber. Aí você pode dizer assim, foi um roubo. Não, foi Deus que mandou, tudo é de Deus, o boi é de Deus, a grama é de Deus, a terra é de Deus, tudo é de Deus, nós só administramos. O boi era de Israel. A lenha era de Israel, o altar era Israel que tinha feito aos Baalins. O Senhor falou, você vai e você corta tudo, destrói tudo, e você vai, Senhor, mas é de Israel. Mas Israel é meu, e eu é que mando. Sacrifício. O quanto de sacrifício você tem feito para que você tenha autoridade espiritual? Hein? O quanto de sacrifício você tem feito? Se você só faz o que você quer, se você só realiza a sua vontade, você não pode reclamar de nada.
E os que mais reclamam são os que fazem só o que quer. Só faz o que quer. Por que você não fez isso? Porque eu não queria. Por que você não faz? Porque eu não gosto. Não, porque eu não quero. Só faz o que quer. Se você só faz, olha para o seu irmão e fala assim, se você só faz a tua vontade, você é proibido de reclamar. Não pode reclamar, de jeito não tem licença para reclamar. Não tem licença. E quem é que faz a vontade de Deus não reclama? Por quê? Porque ele está dentro de todo o contexto da misericórdia, graça, poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele é cheio da plenitude do Senhor. Então ele não tem boca para murmurar, boca para reclamar. O quinto passo para a autoridade espiritual é você oferecer o segundo boi. É você entregar para Deus o que Ele quer. O Senhor pediu o segundo boi. Eu vou dar o primeiro, mais velhinho, eu quero o segundo. Deus escolheu ainda. Aí você pergunta assim, por que Deus escolheu o segundo boi? É importante isso para você? Então quando você chegar lá, você pergunta para Ele. Isso aí para mim não tem importância não. Eu sei que Ele não pediu nem o primeiro, nem o terceiro. Se tivesse o quarto, não pediu o quarto, Ele pediu o segundo. Não é? Tem gente que, em vez de obedecer, Ele quer saber por que Deus escolheu o segundo. Olha assim para mim e diz assim, sacrifício não é o que eu quero oferecer. É o que Deus quer que eu ofereça. A oferta é o que eu quero oferecer. Deu para entender a diferença dos dois? Primeira coisa que Gideão ofereceu, peraí que eu vou te trazer um presente, Senhor. Vou te dar uma oferta, um presente. Foi lá, matou um cabrito, fez um pão com 10 quilos de farinha, uma efa, está aqui. Aí o Senhor falou assim, eu quero mais. Agora eu vou escolher o que eu quero. Eu quero o segundo boi queimado nas madeiras dos altares de Balaim. Senhor, tem tanta árvore boa perto da minha casa, Pai. Árvore que pega fogo, que é uma beleza. Não pode ser aquela árvore não. Senhor, não pode ser o terceiro boi, o quarto. Tem o quinto que está bacana, o primeiro está melhor ainda. Eu quero o segundo. O sacrifício é Deus quem diz, quando quer, como quer, de que maneira quer. E eu e você temos que obedecer. Amém? As provações são cheias de sacrifícios. As provações são recreadas de sacrifício. E o crente passa pela provação, mas na hora que vai sacrificar, ele quer trocar, ele quer fazer igual Caim. Senhor, não vou oferecer ovelha. Ofereceu assim, umas plantinhas, umas coisinhas, umas verduras, umas coisas bonitas. Não quero, não gostei, não quero. Não adianta você trocar o que é de Deus. Se Deus quer que você haja de uma maneira, não adianta você agir mais ou menos, parecido, equivalente, paralelo. Não, é aquilo que Deus quer. Muita gente quer agir assim, mais ou menos, sabe, daquele jeito assim, e fazer de conta. Não, o sacrifício, Deus escolhe o que Ele quer, e tem que ser do jeito que Ele quer. Eu quero o segundo boi, e queimado na madeira dos altares de Baal. O povo vai me matar, fica tranquilo, fica em paz. Não, foi lá de noite, sacrificou. No outro dia, todo mundo querendo matar Gideão. O pai dele levanta e diz, não, aqui ninguém vai matar meu filho não. De jeito nenhum. Baal não é Deus? Vocês não dizem que é Deus? Então é Ele que vingue por si mesmo. Primeira regra da autoridade espiritual dentro da vida de Gideão, qual é? Lei da sobrevivência. Se você não pode viver com abundância, existem situações iniciantes na vida, existem situações e vales e desertos que você não pode viver com abundância. Você não tem paz em abundância, você não tem segurança em abundância, você não tem certos quesitos necessários em abundância. Sobreviva! Pegue o restinho, busque, levante, posicione, use subterfúgios, versículos, canções, memórias, qualquer coisa. Sobreviva, sobreviva. Primeira regra. Segundo, livre-se de toda a frustração. Toda a frustração. Tudo aquilo que você está engasgado, enroscado. Terceiro, tenha um bom conceito de si mesmo. Boas informações de si. Quarto, dê presentes a Deus. Dê ofertas ao Senhor. Se ofereça a Ele. Não seja alguém pegado a laço. Quinto,
Escute o que Deus quer e faça justamente o que Ele quer. Não precisa entender, não precisa compreender, não precisa aceitar, apenas faça. Diga glória a Deus.